Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 2. Vamos lá? Pessoal, então aqui na atividade 1 da semana 2, primeiramente nós temos que fazer a leitura dessa música aqui, ó. A musicalidade em toda a sua complexidade, que envolve ritmo, som, harmonia e letra, é um dos elementos mais pujantes da cultura africana, na diáspora negra. Mesmo antes do processo escravocrata, ainda em África, muitas músicas marcavam o tempo de trabalho coletivo e era um poderoso e estratégico modo de passar todo o conhecimento para outras gerações. Então essa introdução aqui está explicando que lá na cultura africana, mesmo antes do tempo lá da escravidão, elas já tinham o costume, a tradição de entoar cantos durante o trabalho. Então, quando elas estavam trabalhando lá na lavoura, no plantio, elas trabalhavam todas juntas, aquele monte de pessoas junto, e aí elas entoavam esses cantos como uma forma de conectar-se uns com os outros, como uma forma de trabalhar em equipe, como se fosse um grito de guerra. Da mesma maneira, depois que essas pessoas foram escravizadas, elas continuaram seguindo essa tradição, entoando os cantos durante o trabalho, por exemplo, na mineração, ou, por exemplo, nos canaviais. Então, essas pessoas, os escravos, eles cantavam enquanto trabalhavam. Não que eles estivessem felizes, obviamente, mas essa era uma forma de preservar as suas tradições e buscar dentro de si uma força de resistência, como se eles estivessem fazendo uma oração coletiva durante o trabalho, entendeu? Para suportar todo aquele sofrimento. E aí um exemplo dessas cantigas de trabalho, né, dessas canções que eram entoadas durante o trabalho, é essa canção aqui, ó. Canto 2, Clementina de Jesus. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugum tá onde vai, purugum tá onde vai. Ô parente, pro quilombo do Dumbá. E aí os versos são repetidos. Aí embaixo tem essa outra parte aqui, ó. E chora, chora gongo, e devera. Chora gongo, chora. E chora, chora gongo, e cambada. Chora gongo, chora. Então agora vamos fazer a interpretação desse texto com base nas perguntas que vão ser colocadas aqui embaixo nesse PET. Então a questão número 1 aqui, ó. Quais são as palavras desconhecidas dessa poesia em forma de música? Dê significado a todas elas, considerando a semântica que possuem em seu contexto. Algumas dessas palavras você vai conseguir interpretar de acordo com a frase, com o verso em que elas estão, e algumas você vai ter que pesquisar na internet, em dicionários aí, para você entender o significado. Então, é para você falar de todas as palavras. Então, essa resposta aqui tem que colocar tudo isso. A primeira palavra desconhecida lá é muriquinho. Na verdade, isso é só uma representação do modo de falar daquelas pessoas. Em vez delas falarem molequinho, elas falavam muriquinho. Entendeu? Tipo molequinho, igual mineiro. Mineiro também faz isso. Dá uma transformada aí nas palavras. Então, muriquinho é molequinho. Que samba. Então, essa é uma palavra de origem iorubá, segundo a minha pesquisa, que é uma língua de origem africana, e significa cesto de bambu. Cacunda. Bom, para mim essa palavra não é desconhecida não, porque eu falo cacunda, que eu ando para baixo e para cima com a minha menina na cacunda, que significa costas. Então, cacunda é costas. Purugunta. Do mesmo jeito que da palavra muriquinho, isso aqui, esse purugunta, é uma forma de representar a linguagem falada daquele povo. Purugunta é pergunta. É a pronúncia da palavra pergunta. Depois vem Dumbá. Dumbá é o nome de uma vila na Angola. Então, Dumbá é um lugar, é o nome do lugar. Então, você viu que lá no texto, o personagem estava indo para o quilombo do Dumbá. Então, eles colocaram o nome desse quilombo como o nome de Dumbá, que é uma vila lá da Angola. Gongo. Essa palavra aqui, talvez você conheça, porque é aquele sino de ferro, aquele instrumento que produz som, né, que as pessoas... Parece um prato gigante, a pessoa vai e bate uma espécie de um martelo nela, assim, uma marreta nela, para fazer um barulho bem alto, sabe? Então é o gongo. Mas aí eu coloquei o significado dela aqui, ó. Dentro do contexto lá do poema, é o sino de ferro que anuncia o começo e o fim do dia de trabalho dos escravos nas minas. Próxima palavra é cambada. Essa palavra também não é desconhecida para mim.
ela significa um grupo de pessoas. Mas eu não sei se você já conhecia o significado dela, se você costuma utilizar essa palavra ou já ouviu, então eu coloquei o significado aqui dela para vocês. Depois você tem devera, que significa de verdade, muito, intensamente. Isso aqui você pode compreender interpretando o contexto do poema. Né? Porque ela estava falando que o personagem, né, a cambada, né, os personagens, estavam chorando devera, ou seja, estavam chorando de verdade, muito, intensamente. Atividade 2. Essa cantiga tem uma função social, que é traduzida pelos versos espalhados em todo o poema. Você consegue percebê-la e descrevê-la? Faça um esforço e explicite seu entendimento desse texto. Essa pergunta aqui, então, ela é pessoal, a resposta dela vai ser pessoal, porque é para você colocar o que você entendeu, qual foi a sua interpretação do que está sendo narrado aí nesse poeminha, nessa cantiga. Primeira coisa, você vai escrever o que você entendeu, ou seja, qual que é a história que está sendo narrada lá naquela letra. Depois você vai acrescentar esse trechinho aqui, ó. A função social, ou seja, para que serve essa música aí? A função social dessa canção hoje seria a expressão de tradições da cultura afro-brasileira, remetendo a fatos históricos, à resistência negra ao longo dos séculos e às heranças linguísticas. Essa resposta aqui tem duas partes. A primeira parte você vai escrever o que você entendeu da letra da música, o que está sendo narrado lá, qual que é aquela historinha que está sendo contada lá na letra daquela música. E depois você tem que colocar qual que é a função social dessa música. Aí você vai colocar desse jeitinho aqui para mim. Muito bem. A interpretação do que essa música está contando, ela é pessoal. Mas eu pesquisei na internet para orientar a interpretação de vocês, para orientar o significado dessa música, para vocês compreenderem melhor. E também como uma forma de fornecer um enriquecimento cultural relativo às tradições afro-brasileiras. Aí eu dei uma pesquisada e eu achei essas explicações aqui, ó. Coloquei a fonte aqui embaixo. Segundo o trabalho desse autor aqui, essa música aí, ela é um visungo. Aí tá explicando aqui o que é um visungo. Os visungos são cantos de força. Foram originalmente cantados durante o trabalho de mineração nos rios de Minas Gerais, no início do século XVIII. Poderiam ser classificados como cantos de trabalho. Então, esses visungos são as músicas que os escravos entoavam, cantavam durante o trabalho na mineração aqui em Minas Gerais, lá no século XVIII. Contudo, se tivermos em mente que as pessoas que os cantavam estavam no exercício de suas atividades sob severa coerção física, porque eles eram escravos, né? Ao chamá-los de cantos de trabalho, dificilmente estaríamos refletindo o ponto de vista do sujeito que cantava. O que isso significa? Quando você fala cantos de trabalho, parece que a pessoa está feliz, tão feliz com o trabalho dela que ela está até cantando. E isso não é o caso, porque aqueles trabalhadores lá, na verdade, eles estavam escravizados e eles estavam passando por coerções físicas, castigos físicos. Então, por que eles estavam cantando? Como é que a pessoa pode estar cantando numa situação dessa? Eles cantavam essas músicas tentando buscar uma força interior. Dentro das suas tradições, eles buscavam a força para aguentar aquela vida. Então, é como se eles estivessem entoando uma oração para buscar força para resistir àqueles tormentos. Após o declínio da mineração naquela região, o visungo tornou-se uma tradição de canto ritual, na qual o trabalho real na mineração de ouro era dramatizada como ocasião de esforço comunitário. Depois que esse período de escravidão acabou, essas músicas continuaram sendo entoadas lá naquela região pelos descendentes das pessoas que foram escravizadas, como se fosse um canto ritual para preservar as tradições daquele povo. E aí vem o significado específico dessa música aí, o que essa narrativazinha está contando. Tradução oferecida por descendentes dos escravos que trabalhavam nas minas nas regiões do Cerro e Diamantina. Essa música estaria representando a seguinte cena. O menino com a trouxa de roupas nas costas está correndo, ou seja, fugindo para o quilombo do Dumbá. Os que ficam choram porque não podem acompanhá-lo. Então, o que está sendo narrado lá é um menino
que pegou sua trouxinha de roupa e resolveu fugir para um quilombo. E as pessoas que viram ele indo embora ficaram chorando muito porque eles não podiam acompanhá-lo. Questão 3. Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Chiquinha Gonzaga, Tia Ciata, Jovelina Pérola Negra e tantas mulheres são mantenedoras do samba brasileiro. Escreva abaixo versos de algum samba que você conhece ou já tenha escutado, afinal os versos do samba são pura poesia. Então, aqui é para você pesquisar aí na internet versos de sambas de uma dessas sambistas. Então, você escolhe um desses nomes aí, uma dessas sambistas aí, procura aí na internet, letras das músicas delas, e aí você copia alguns versos e coloca aqui no pad. É só isso que é para fazer, tá? Eu coloquei aqui para vocês exemplos de versos de duas dessas sambistas. A primeira que eu escolhi aqui foi a Chiquinha Gonzaga, porque foi a primeira que eu lembrei. A Chiquinha Gonzaga, ela escrevia muito marchinhas de carnaval. Então eu vou ler aqui para vocês, eu vou cantar, tá? Desculpa, mas eu vou cantar. Vocês vão perceber que essa música aqui ela é muito conhecida, todo mundo já ouviu ela. Ou abre alas que eu quero passar, ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. E o segundo que eu lembrei foi da Clara Nunes, que são os versos, essa aqui eu coloquei só alguns versos, tá? Uma música da Clara Nunes que chama Canto das Três Raças. Eu lembrei dessa música aqui porque há alguns anos eu fiz um trabalho com os meus alunos para o Dia da Consciência Negra. E a gente fez uma apresentação de dança. Eu vou deixar o link da apresentação aqui nos cards para vocês verem. Então ela fala assim, ó. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Aí tem mais alguns versos, né? Eu pulei umas partes aqui, depois vem esses versos aqui, ó. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Depois fala assim, ó. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, esse trecho aqui especificamente, ele está retratando, ele está descrevendo, falando exatamente dessa questão aí que a gente falou sobre os cantos de trabalho. Esse canto de trabalho, né, que os escravos, esse povo negro, entoava lá durante o seu serviço lá na mineração ou na lavoura, esse canto ele devia ser de alegria, porque esse canto não foi inventado durante esse período de escravidão. São cantos de tradições antepassadas. Ele surgiu como um canto de alegria, mas naquele momento que os trabalhadores, né, que os escravizados estavam sendo subjugados, estavam sendo forçados a trabalhar, esse canto soava como um soluçar de dor. Era uma representação da dor daquele povo, da dor dos sofrimentos daquele povo escravizado. Então, acho que esse textinho aqui me veio na cabeça na hora, porque dialoga muito com esse texto aí que a gente fez a interpretação. Tá certo, gente? Então, você pode colocar esses versos aqui, mas seria interessante você procurar uma música que você conheça, uma música que você pesquisou. Beleza, gente, se você não for meu aluno, você pode copiar esses versos aqui de mim, não tem problema. Mas se você for meu aluno, viu, pessoal aí do segundo ano 13 e segundo ano 14, vocês não vão colocar os meus versos, não. Esses aqui são os meus, eu não vou aceitar vocês copiarem de mim, nesse caso aqui. Eu quero que vocês pesquisem por conta própria, eu quero que vocês pesquisem outras músicas. Pode ser dessas mesmas sambistas aqui? Pode, mas não pode ser exatamente esses versos aqui. Eu quero que vocês procurem versos de outras músicas. Então é só jogar no Google aí e procurar letras de músicas de uma dessas mulheres, de uma dessas sambistas e colocar aí no pad para mim. Pode ser uns 3, 4 versos, tudo bem? Atividade 2. Leia os versos dessa música e analise seus significados através das perguntas. Música Alvorada. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece. Minha mágoa se esconde e a esperança aparece. O que me restou da noite, o cansaço e a incerteza, lá se vão na beleza deste lindo alvorecer. E este mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago e minha alma campeia? Quero solução sim,
pois quero cantar, desfrutar desta alegria, que só me faz despertar do meu penar. E este canto bonito que vem da alvorada não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. Para Dona Ivone Lara, o que representa o alvorecer nessa música? Use os versos da poesia para exemplificar sua resposta. Basicamente é para você explicar, segundo a letra da música, o que significa o alvorecer. O alvorecer é o amanhecer do dia, mas dentro da letra da música ele tem um significado especial. O alvorecer ou amanhecer significa a esperança de uma vida melhor, um recomeço, quando deixamos as tristezas para trás e pensamos no novo dia, no futuro. E aí é para você comprovar sua resposta com versos retirados do poema. Então pode ser esses versos aqui, ó. Eu deixei até marcado de verde aí para vocês, né? O cansaço e a incerteza lá se vão na beleza deste lindo alvorecer. Então quer dizer que a esperança faz as dores, os sofrimentos do passado serem esquecidos, serem deixados para trás, e aí a pessoa passa a pensar no futuro. E aí, aqui embaixo, vem esse textinho informativo para você saber um pouco mais sobre a história da sambista Dona Ivone Lara. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse trechinho aqui, ó. Nessa época, compôs muitos sambas e partidos altos, que é um gênero de samba, que eram mostrados aos outros sambistas pelo primo fuleiro, também compositor, como se fossem dele, pois o preconceito vigente não favorecia a aceitação de mulher sambista. Então, gente, esse trechinho aqui me fez refletir sobre a luta das mulheres do passado em busca da liberdade que hoje as mulheres do presente estão usufruindo. Né? As mulheres do passado lutaram, enfrentaram a sociedade, quebraram os tabus, venceram os preconceitos, mudaram os padrões, para hoje em dia a gente usufruir de mais liberdade. E aí eu fico pensando, o jeito que a gente está usando essa liberdade honra a luta das mulheres do passado? Será que não está na hora de a gente honrar essas mulheres do passado e lutar para ter mais liberdade, para ter mais voz no campo do trabalho, no campo do poder público, das decisões que interferem na vida do país como um todo? Será que a gente está fazendo justo? Será que a gente não pegou essa liberdade que foi conquistada a duras penas e estamos usando de uma forma banal, de uma forma fútil? Essa é uma reflexão que eu faço. É como diz aquela música do filósofo contemporâneo Alexandre Pires. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve para alguns inscritos aqui do canal. Matheus Boleiro, um salve. Arthur BH. Lendia XP, Kézia Gamer, Regina Melo, Maria Denise Souza, Mariângela Moreira, Maria Clara, Nanda Advém, Núbia Lacerda, Ivi ZL, Só Pra Assistir, Vanessa de Araújo, Lin Free Fire, OKJ, Vlog da Preta, Daniel Rodrigues, Mimimi Miguel, Lisboa, Bela tchau, Bela tchau, Bela tchau, 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 Ana Gamer, Kelly Ferreira, João Victor, Maria Loucama Buchamp, Fabrício Júnior, Ana Flávia Santos, Miguel Cruz, Gise Moraes, Joelma Aparecida Silva, Ivanilda Maria, Cláudia Silva, Ana Paula M, Wesley Felipe. Quero só reforçar o cronograma de envio dos vídeos de correção do PET 3. Vai ser sempre assim, toda semana. Segunda-feira é o dia que eu posto os vídeos das minhas turmas, que é o 2º ano do ensino médio e o 9º ano do ensino fundamental. Na quarta-feira eu vou postar o vídeo do 6º e do 7º ano. E na quinta-feira eu vou postar o vídeo do 3º, do 1º e do 8º. Se eu conseguir postar algum vídeo antes, eu posto, mas o cronograma inicial é esse aí. Então, gente, essa foi a correção das atividades da semana 2. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, enviem para os seus professores e eu fico por aqui, tá?
Até a próxima. Beijo, tchau!